E aí galera, tudo bom com vocês? Eu sou Wesley e hoje eu venho falar aqui do aguardado terceiro filme da franquia Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore, que chega no próximo dia 14 de abril nos cinemas. A gente já conferiu esse filme e a gente vem falar aqui um pouquinho sobre esse filme sem grandes spoilers. Então vem comigo que a gente tem muita coisa para comentar sobre Animais Fantásticos 3. Em Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore, o mundo bruxo está às vésperas da escolha do próximo Cacique Supremo, a maior autoridade da Confederação Internacional dos Bruxos, que literalmente comanda toda a política da comunidade bruxa no mundo. E a disputa está acirrada entre dois concorrentes muito carismáticos, a brasileira Vivência Santos e, se eu não me engano, o chinês Lin Tao, que eles competem para ser o próximo Cacique Supremo. Porém, Grindelwald está planejando interferir nessa votação, nesse processo político que acontece no mundo, e para tentar impedir, Dumbledore acaba reunindo Newt e também um grupo muito carismático para conseguir impedir que Grindelwald consiga interromper essa votação e também causar ainda mais caos pelo mundo bruxo. Vamos lá, falar de Animais Fantásticos, falar de um mundo mágico de Harry Potter é complicado, principalmente agora em 2020, 2021, 2022, por conta de várias polêmicas que essa franquia e esse mundo está se envolvendo, não diretamente, mas esse filme, o terceiro filme, com certeza é o mais desafiador pra gente tentar entender como que vai ser o futuro dessa franquia e o futuro do mundo mágico nos próximos anos. Diferente dos outros filmes que estavam sendo planejados a cada 2 anos de lançamento, esse filme teve um atraso de 2 anos, ou seja, demorou 4 anos para ele chegar. Primeiro por conta do roteiro do segundo filme, que muita gente não gostou, teve muitas críticas negativas, e isso fez com que a Warner decidisse que atrasaria o lançamento do terceiro filme para repassar por um roteirista, para ele afunilar um pouco mais, acertar um pouco a história, tanto que o roteirista de Harry Potter, de 7 dos 8 filmes de Harry Potter, o Steve Kloves, ele retornou para ser o roteirista consultor, ele finalizou esse roteiro, que foi da mente da autora de Harry Potter. Além disso, por conta da pandemia, esse filme também teve muitos atrasos. Ele foi produzido no pico da pandemia. A gente vê em várias entrevistas dos atores comentando que eles tiveram que parar a produção porque tinha suspeita de alguém com Covid, então todo mundo tinha que voltar para casa, fazer os exames, e depois de dias eles retornavam da onde pararam. Então esse filme sofreu muito e está sofrendo até hoje. Mas vamos falar um pouco mais direto desse filme. Eu já vou falar que eu fui com as expectativas lá embaixo, apesar de ser um fã muito grande dessa franquia. Dá pra perceber aqui atrás de mim, livros de Harry Potter, tenho camiseta, tenho pingente. Só falta a tatuagem, mas daqui até o final do ano talvez eu tenha uma tatuagem de Harry Potter ou do mundo fantástico e mágico. Mas esse filme tem um desafio, porque o seu antecessor, o segundo filme, sofreu críticas duras, principalmente no quesito de roteiro e de adições de personagens e tramas que se tornaram desnecessárias. Eu já comentei há algum tempo atrás, quando a gente foi assistir os Crimes de Grindelwald, que o filme parece um grande esboço de um livro que não foi acabado, não foi finalizado. Vindo de uma franquia que foi muito minuciosamente construída na linguagem do cinema, é um pouco duro de chegar aí no segundo filme de uma franquia que está se renovando e acabar dessa forma. Então esse filme, ele consegue consertar esse erro que aconteceu no segundo. O Segredo de Dumbledore, ele consegue ser um roteiro realmente de filme que foi pensado para o cinema, que foi adaptado para o cinema e que no título muito bem determinado, Os Segredos de Dumbledore, a gente realmente vê os segredos de Dumbledore sendo revelados aos poucos, e como que toda a trama acaba girando em torno desses segredos e desses mistérios que envolvem esse personagem. Um ponto muito distinto dessa franquia é o relacionamento entre Dumbledore e Grindelwald, que
não ficou muito bem definido no segundo filme, muita gente reclamou, eles não eram um casal, não apareceu nada. Pois muito bem, nesse filme, logo na cena inicial de cara, a gente já tem isso solucionado e ao longo do filme a gente volta a bater na mesma tecla que eles tinham alguma coisa, principalmente o Dumbledore, ele acaba comentando não apenas para si mesmo ou para quem sabia, mas para várias outras pessoas que sim, ele era apaixonado pelo Grindelwald e que por conta disso ele não pode enfrentar diretamente o Grindelwald devido ao seu pacto de sangue, que ele ainda precisa tentar descobrir como que ele vai quebrar esse pacto. Ao longo desse filme a gente vê como que tudo gira em torno de Dumbledore e como se desenvolve a partir do Dumbledore. Apesar de que o foco aqui, nosso protagonista, querendo ou não, é o Newt Scamander, e também a gente tem o Jacob e o irmão do Newt, o Teseu, como figuras mais principais. Toda a história que eles acabam desenvolvendo vem da mente de Dumbledore. Todos os problemas que acabam ocasionando que eles não têm controle, o Dumbledore sempre acaba se envolvendo para conseguir consertar isso e colocar eles no trilho de novo. E eu acho que aqui o foco, por mais que não seja o protagonista, o principal da franquia, o Jude Law ele consegue entregar um Dumbledore muito mais carismático e que a gente não consegue tirar os olhos toda vez que ele entra em cena. Tem pra mim que foi uma ótima representação do Dumbledore. A gente tem as versões dele bem mais velha, do Michael Gambon, e também do Richard Harris, que são memoráveis. É aquele Dumbledore mais calmo, mas também a gente tem que lembrar que ele é um Dumbledore que já passou por muita coisa. E esse Dumbledore mais excêntrico, eu acho que caiu como uma luva, principalmente na época, já que ele era tido como um dos maiores bruxos do mundo desde essa época. E a química dele com o Mads Mikkelsen também é muito legal. A gente tem várias cenas onde os dois estão contracenando juntos, conversando, e é muito legal ver essa dinâmica entre eles dois. E falando de Mads, a gente precisa falar de mais polêmica, porque Mads acabou entrando no elenco no lugar de Johnny Depp, que saiu depois do segundo filme por conta das acusações que tinham contra ele por agressão à então esposa na época, a Amber Heard. E por conta disso, acho que o Mads ele é bem diferente do Johnny. Eu não precisava nem falar isso, mas o Johnny Depp ele acabou sendo uma ótima escolha para fazer, eu achei, de verdade, uma ótima escolha para fazer o Grindelwald. Ele deu essa excentricidade bem superior pro nosso vilão, pro Grindelwald. E aqui com o Mads é uma coisa completamente diferente. O Mads ele não é tão excêntrico, ele não entrega uma atuação tão excêntrica quanto o Johnny Depp, mas você consegue ver que a essência do Grindelwald tá ali, aquela pessoa manipulativa, aquela pessoa que sabe falar, que fala muito bem, que sabe convencer as pessoas, que tem um charme, principalmente na sua voz. E aqui o Mads ele dá um ar muito mais de classe para esse Grindelwald, que ele sabe onde ele quer chegar, então ele sabe como falar, como articular, e eu acho que isso é um grande comparativo com o que a gente tá vivendo atualmente nos últimos anos, principalmente na área da política, já que o grande foco aqui do Grindelwald é tentar manipular as pessoas entrando na política bruxa. Vai ser um pouco difícil, a gente, querendo ou não, a gente vai acabar comparando o Johnny Depp, a atuação do Johnny Depp com o do Mads Mikkelsen, mas os dois mandam muito bem. O Mads, ele dá uma classe, sabe? Uma classe pra esse personagem que acho que no Johnny Depp acabava a gente não vendo, porque ele era muito mais excêntrico, mas tá super aprovado. Eu gostei muito de como o Mads caminhou com esse personagem que já estava estabelecido. Mas falando de atuação, vamos falar dos pontos positivos e os pontos negativos da atuação como um todo, porque assim, tem muito personagens novos, personagens que retornam. Vamos começar com os personagens que não deveriam estar aí. O Yusuf Kama, que apareceu no segundo filme, que foi no arco da Leta Lestrange, um arco completamente jogado fora. Não fez absolutamente nada nesse filme, não precisava estar. Outro personagem que também não fez nada aqui foi o irmão do Newt, o Teseu Scamander.
Ele simplesmente foi a donzela em perigo e só serviu pra isso, não serviu pra mais nada. É muito triste porque eu acho que seria a relação do Newt com o Teseu é uma relação muito legal, uma relação de irmãos que são muito opostos, mas que se gostam, e a gente vê isso principalmente no final do segundo filme, quando a Lita acaba morrendo e o Newt acaba abraçando seu irmão, mesmo ele não gostando muito de contato físico. Já os personagens que realmente são muito bons, a gente tem a professora acho que de feitiços da Ilvermorny, a Eulalia. Ela é uma mulher que, quando ela aparece, ela domina a cena. Lógico, ela acaba perdendo pro Jude Law, mas isso já é outra história. Mas ela tem uma personagem muito bem estabelecida. Ela basicamente é a personagem que faz o resumo dos 2 últimos filmes, o que é muito legal, porque você não precisa assistir os outros 2 filmes, ou o segundo filme, porque ela conta tudo o que aconteceu. E ela tem uma presença muito marcante no filme, e eu realmente espero que, se tiver um 4º filme, ela retorne e volte triunfante. A gente tem o Jacob, que não preciso falar nada, ele tá incrível, ele ganha muito mais espaço aqui pro seu desenvolvimento, principalmente com a Queenie. A Queenie, eles conseguem consertar um pouco do que fizeram no segundo filme. Eu vou falar que eu gostei do arco dela no segundo, mas aqui eles conseguem consertar isso que muita gente não gostou, dela indo pro lado das trevas. E a gente tem uma surpresa, que é a Vivência Santos, que é interpretada pela maravilhosa Maria Fernanda Cândido, que é a nossa representante brasileira. Eu vou falar assim que eu esperava mais. Ela aparece muito pouco, ela só tem 2 falas no filme inteiro. É chato, mas eu acho que ela consegue entregar uma postura muito boa, muito bonita, e que realmente eu espero que, se tiver um 4º filme, ela tenha muito mais espaço pra trilhar no filme. Até porque esse filme tá se tornando, essa franquia está se tornando uma coisa bem política. Esse 3º filme é bem político. E talvez seja muito interessante a gente ver como que a Confederação Internacional de Bruxos tentou lidar com Grindelwald. E também a gente vê realmente a aventura no Brasil, já que foi prometido que esse 3º filme se passaria no Brasil, acabou não acontecendo. Esse filme se passa muito mais na Alemanha, que seria o 4º filme. Talvez no 4º filme, com a pandemia já mais controlada, eles possam trazer, né, mais coisas do Brasil. Seria bem interessante, mas a gente vai ter que esperar. Bom, gente, é isso. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Deixa aqui nos comentários o que você está esperando para Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore. E o que você está esperando para os próximos, se houver o próximo. Você acha que essa franquia ainda dura mais os 5 filmes prometidos? Não sabemos. Comenta aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever aqui no Geek em Tela, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Vai ter uma playlist completa aqui de vários outros filmes e séries que a gente já fez cobertura. A gente se vê numa próxima.